Tem algumas questões que, na verdade, para mim, como professor de processo penal, que trazem uma grande preocupação com relação ao pleno exercício de defesa e à ampla defesa. Exemplo que o senhor pode dar. Exemplo, alguns argumentos que foram trazidos no processo começa desde a fase do início do processo. Então nós temos aqui uma colaboração premiada. Não vou entrar na discussão da validade da colaboração ou não, mas nós temos uma discussão premiada, uma colaboração premiada. É sagrado, é consagrado que para garantir ampla defesa, sempre que existe um colaborador, esse colaborador ele vai ser ouvido antes, justamente para que os outros saibam aquilo que o colaborador falou e possam se defender plenamente. Já no início da ação penal, no recebimento da denúncia, a sustentação oral e a defesa do colaborador foi juntamente com as dos demais. Isso pode prejudicar, e prejudica, na minha opinião. Por que prejudica? Porque nem todos tinham conhecimento daquilo. E qual é o argumento usado no relatório, usado para rechaçar a nulidade arguída? Não, porque essa necessidade do colaborador falar depois, ela só existe depois da ação penal. Sim, ela existe depois da ação penal na lei. Mas, na verdade, é um princípio basilar, um princípio básico de ampla defesa, que toda e qualquer acusação, ela vem antes da defesa. Então, se o colaborador faz uma acusação, ele tem que falar antes da defesa. Começa daí. A questão do acesso às provas está muito discutido e está sendo muito trazido pelas defesas ou pelas partes a questão de acesso à prova. Porque é o seguinte, isso tem acontecido muito no nosso sistema, né? Eu sou da época que nós tínhamos aí as provas, quando você tinha uma investigação, um processo, as provas eram acolhidas num papel e elas eram anexadas ao procedimento principal, eram os apensos que estavam lá. Isso era mandado para o Ministério Público tinha as provas, oferecia uma denúncia com base nas provas ou não, né? Ele usava as provas que ele queria, mas a defesa tinha acesso a todas as provas que estavam lá. Hoje em dia, com os meios eletrônicos, você não tem acesso a tudo que foi produzido. E são terabytes de provas, nem sei como falar tudo isso. Então, o que acontece? Você pega também do relatório, dizendo o seguinte, não houve cerceamento de defesa, porque a defesa, desde o início, teve acesso às provas utilizadas pelo Ministério Público. Espera um pouquinho. Quem garante que eu só quero ver as provas do Ministério Público? Eu quero ver as provas que foram colhidas, porque o Ministério Público só utiliza as provas que lhe interessam. Não vai utilizar a prova que interessa à defesa. Então, ele segrega a prova nesse sentido, como ele pode fazer, e, na verdade, a defesa não teve acesso a isso. Tanto que ele fala, e depois, num determinado momento do relatório, fala o seguinte, inclusive a defesa teve acesso às provas dos autos. Agora é o seguinte, fora dos autos também tinham provas, frutos de busca e apreensão, frutos de escuta telefônica, e a defesa tem que ter acesso a isso também, e que não foi produzido. Foi dado este acesso, poucos dias antes dos interrogatórios, acesso à prova bruta, que foi oficiado da Polícia Federal para que desse acesso a toda essa prova, o que inviabiliza, obviamente, uma análise tranquila, uma análise serena, antes de fazer uma audiência. Então isso atrapalha a defesa, e por isso que existe o cerceamento de defesa, a meu ver, na minha opinião, diante desses fatos trazidos aqui.